provavelmente, no caso desse, não substituiria a privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Então, vejam, são argumentos que não justificam essa alteração. Agora, medidas alternativas importantes à prisão, talvez seria. Não é que eu sou contra a medida alternativa, medidas alternativas eficazes. Então, é preocupante essa nova legislação. Todo o crime econômico, quase todo crime econômico e financeiro, não é mais passível de prisão preventiva, por exemplo. Está em vigor a partir de hoje. O Dr. Fausto Martins de Santos é autor de vários livros, entre eles Lavagem de Dinheiro. Esse livro, ele está nas livrarias e trata exatamente da questão que nós vamos levantar no programa de hoje. E tem também o Checkmate. É uma ficção. Não tem nenhuma coincidência com casos que o senhor assumiu, nada? Não. Uma ficção que trata dos bastidores do judiciário. E o protagonista é um juiz e eu quis trabalhar com aquilo que o leitor comum, não se destina a advogados, não está acostumado a lidar, saber dos dramas do juiz no momento das decisões, no momento da realização de audiências. E tem um caso aí que o juiz vai desvendar, um latrocínio, e aí é o pano de fundo para as histórias paralelas que são tratadas pelo protagonista. Recomendamos, evidentemente, a leitura. Professor Dr. Zaiden, a sua pergunta ao desembargador. Eu não vou comentar sobre as mudanças do Código de Processo Penal, até porque minha área é processo civil, eu tenho uma opinião sobre esse assunto, mas ainda estou construindo a opinião definitiva. Vou falar um pouquinho do checkmate e um pouco, claro que em tese, da Operação Satyagraha. Eu sei que em tese, em razão inclusive de vedação de ofício, do senhor poder se manifestar sobre caso concreto. Mas eu me lembro que num programa do Jô Soares, o senhor foi entrevistado e comentando sobre o checkmate, fez uma menção, uma paráfrase, à questão da nudez da verdade do Essa de Queiroz. Por outro lado, a gente sabe que Satyagraha, em sânscrito, significa busca da verdade, caminho da verdade, ou então firmeza da verdade. Pergunta, existe alguma relação entre essas duas coisas? A verdade é algo que o senhor sempre busca na sua vida, e eu gostaria que o senhor explicasse para os telespectadores a questão do princípio da verdade real no direito penal. Obrigado pelas palavras iniciais referentes à minha pessoa. Interessante esse questionamento, porque a verdade é um valor íncito da justiça. Não é possível falar em justiça sem considerar a verdade como um valor. Aliás, verdade é um valor cristão. As convenções, resoluções da ONU, resoluções da OEA consagram a verdade como um valor até para a proteção dos direitos humanos. Então, a verdade tem que ser buscada a todo custo e jamais pode ser escondida, como já falava Dostoiévski a respeito da verdade. É um povo que não busca a verdade, que não busca a sua história e o conhecimento de si, ele não é capaz de se redimir e de ser até mesmo chamado como um povo, e sim, segundo ele, material etnográfico. No processo penal, a verdade tem que ser perseguida pelo Poder Judiciário, e essa verdade não é construída pelas partes. No processo civil existe a verdade trazida num processo civil comum, a verdade é trazida pelas partes, o juiz está ali, recebe essa verdade e aquilo que estiver provado nos autos, ele decide. No processo penal, a importância da verdade é muito grande por conta dos valores que estão ali presentes. É o valor da lei enquanto uma regra que é válida para todos. Então,
eu estou me perdendo, mas então, a reafirmação do valor que a lei traz, que são regras que são estabelecidas para todos. Então, violando essa regra, há uma violação e tem que haver uma composição, uma reparação por parte do violador. A verdade é um valor importante para que a justiça não deixe de fazer a sua atuação, vamos dizer assim. Aproveitando a sua pergunta do Código de Processo Penal, existe agora novas alterações que estão por vir, e uma delas é transformar o processo penal num processo penal como o processo civil, em que a verdade real, ou seja, a busca daquele fato, da história do fato cometido, deixe de ser um valor para a justiça criminal. Então, se as partes vierem com as suas alegações, trazidas com as provas que virão produzidas da acusação e da defesa, e o juiz detectar por qualquer motivo que aquilo não é real e precisaria a complementação da prova essa que pode beneficiar um ou outro, porque nunca se pode saber de antemão qual será a consequência da prova de audiência de uma testemunha complementar do juízo, isso vai ser também proibido pelo Código de Processo Penal novo, pela alteração nova que está por vir ainda e está em discussão no Congresso Nacional. Muito bem. Eu acho muito importante essas palavras do Dr. Fausto Miziara, porque às vezes a pessoa desavisada pode ter a impressão de que ele é aquele juiz que deseja a prisão de todos e não analisa a coisa com acuidade. E não é isso. A gente sabe que a regra é a liberdade, a exceção é a prisão. Então, preenchidos aqueles requisitos necessários, a decretação de uma prisão cautelar, de natureza cautelar, preventiva, aí sim o juiz, através de critérios objetivos, se manifesta através dessa decisão. Caso contrário, não. Então é bom que se diga isso, que ele não é nenhum algoz, nenhum carrasco, é uma pessoa que... Olha, desculpe, deixa eu só complementar, se possível for. As decretações das prisões preventivas na minha vara só partiram a partir do momento em que foi desafiado o Estado. O crime organizado, ele desafia o Estado e confronta os poderes. E se o Estado não der a resposta à altura aos desafiadores do Estado, é um problema sério e compromete até a credibilidade da justiça. As prisões preventivas só foram decretadas de forma excepcional e quando houve destruição de provas confessadas ou então constatadas, evidentes, tentativas de fugas e ameaças a testemunhas ou então pagamentos a autoridades para que fossem afastadas de acusações. Muito bem. Você, telespectador, está convidado a participar deste programa. Desembargador Dr. Fausto Martins de Santos, e o tema é lavagem de dinheiro. Nós vamos a um rápido intervalo e depois, na sequência, a pergunta do jornalista Dr. Viana. Já voltamos. Tribuna Independente ao vivo de São Paulo, em rede nacional para todo o Brasil. Os nossos agradecimentos aos telespectadores que já começam a participar do programa. Desembargador Fausto Martins de Santos, autor de vários livros, palestras, artigos
sobre lavagem de dinheiro. Quem vai fazer a pergunta agora é o doutor José Augusto Viana Neto, que preside o Fórum dos Conselhos Federais de Fiscalização e que, diga-se de passagem, tem feito um grande trabalho junto aos corretores de imóveis, que é um dos instrumentos com condições absolutas de denunciar lavagem de dinheiro no Brasil. Viana, a sua pergunta, por gentileza, ao desembargador. Muito bem, Miséria, obrigado pelas palavras, mas eu quero dizer também a quem está nos assistindo que a nossa preocupação, a preocupação do Cresce na questão de lavagem de dinheiro é muito séria, porque, como todos assistem aí pela imprensa, o endereço final da aplicação dos recursos obtidos ilegalmente por marginais, por políticos corruptos, empresários, sonegadores, é sempre a propriedade imobiliária. Então, por isso, o mercado de imóveis é sempre muito tenso nesse sentido. Mas é muito bom que hoje a sociedade já se conscientiza, principalmente, né, as imobiliárias, os corretores estão bem conscientes dessa necessidade de denunciar essas fraudes. Mas, doutor Fausto, um prazer muito grande poder lhe dirigir uma pergunta e quero dizer que será uma pergunta de cunho político, porque eu semanalmente sou no Congresso Nacional, participo lá de audiências públicas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, e há projetos de lei em andamento de diversos conselhos, de diversas profissões, os quais eu sou obrigado a acompanhar para dar conta lá do Fórum dos Conselhos de Fiscalização. E também da área imobiliária. E tenho pelo Congresso Nacional um respeito muito grande. Eu vejo muitas pessoas na rua comentarem, criticarem, fazer piadas, tratar de manter a jocosa o poder legislativo. E isso me traz preocupação, porque eu vejo que existe, por parte de muitos deputados, uma preocupação grande que as coisas andem bem, funcionem. No caso do Código do Poder Judiciário? Processo penal, essas alterações. Puxa, elas foram lá debatidas, né? Eu não participo desse tipo de debate, né? Eu não sou advogado, portanto não participo, mas eu me preocupo, porque a sociedade brasileira está lá representada. As organizações não governamentais, né? Os juízes, as associações de juízes, de promotores, de procuradores, a sociedade como um todo, a ordem dos advogados, enfim, foi um debate nacional, foi discutido lá dentro do Congresso Nacional. E eu vejo muitas críticas, tanto na época que estava sendo debatido, foi muito criticado, como depois de aprovado, escutei muitas críticas por parte de juízes, de promotores, e eu fico por entender, será que o Congresso Nacional errou? Será que existem forças ocultas, forças poderosas com condições de aprovar alguma coisa que seria, sim, tão ruim para a sociedade? E, finalizando, no caso do cidadão estar perseguindo testemunha, tentando ocultar provas, ainda assim, neste caso, o juiz não pode requerer determinar a prisão provisória enquanto está sendo montado o inquérito, para que não haja interferência? Obrigado pelo seu questionamento, obrigado pelas suas palavras iniciais também. Rigorosamente pela legislação nova, não cabe quando a pena é igual ou inferior a 4 anos, não cabe mais prisão preventiva. A minha esperança é que o judiciário acabe, de alguma forma, interpretando que, por uma questão de sobrevivência sistêmica, nós temos que caminhar para uma interpretação compatível com a Constituição, porque o judiciário não pode ficar inerte em situações limite como essa. Então eu espero que